Texto bíblico, Mateus capítulo 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, a casa não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas hoje a gente vive um tempo em que as coisas estão muito descartáveis. Sabe, algum tempo atrás, quando a nossa mãe, quando a esposa, a mulher da casa iria coar um café, o que ela usava? Coador de café, mas era de quê? De pano. Hoje em dia, qual é a realidade? De papel, que é o que, Edivaldo? Descartável, é mais rápido, mais prático, você não precisa lavar, embora algumas pessoas, por economia, mão de vaca, mesquinharia, lavem aquela toalhinha de papel e fica reaproveitando aquela toalhinha de papel durante meses, porque não quer gastar uma outra. Mas aquilo é descartável, gente. Usou uma vez, o que você faz? Joga fora. Aí eu me lembro, quando eu casei com a Aline, lá em 2004, parece que há muito tempo atrás, mas eu me lembro quando a gente foi comprar nossa televisão, caixotão, de 29 polegadas, a fala do vendedor, para poder nos convencer, o seguinte: olha, essa televisão tem garantia de 10 anos. Hoje isso rola? Hoje as pessoas nem falam mais a questão da garantia. A gente às vezes compra um aparelho, compra uma televisão, e aí a loja tenta forçar para a gente uma garantia estendida de no máximo 2 ou 3 anos, mas porque eles sabem que essa questão de que, olha, eu vou te dar uma garantia de 10 anos. Aí eu fui pesquisar também, sempre Toshiba, ela tinha uma televisão que ela dava uma garantia de 50 meses. Isso não existe mais, porque a intenção do mercado, a intenção do mundo de hoje é que as coisas se tornem descartáveis. É que você compra um negócio hoje e daqui, de repente, a um ano, a imagem, a televisão, a mídia, talvez as mídias sociais, passem para você que aquilo que você tem precisa ser trocado, que aquilo que você usa já não é mais tão atual assim, mesmo que você tenha uma televisão de LED, mesmo que você tenha uma televisão Smart TV, 3D, que não sei o que e tal. A impressão que a mídia passa para a gente é que o que você tem hoje precisa de um tempo muito rápido ser trocado. Aí por isso a gente vê os automóveis, quando dão 2, 3 anos, a montadora sempre muda, sempre modifica alguma coisa, para que a gente que tem o carro daquela marca, a gente sinta um vazio e pense o seguinte: poxa, eu vou trocar por um carro 0 km, porque esse que eu tenho já é diferente de um modelo novo. Essa é a ótica e essa é a lógica do mercado, para que as coisas sejam descartáveis e a gente esteja sempre procurando algo novo. Isso também é trazido para as nossas relações, isso é trazido para as nossas instituições também. E aqui vai uma leitura e não uma crítica, mas apenas para que você leia esse fato social junto comigo. Antigamente, as igrejas batistas e assembleianas tinham uma única fonte para suas músicas durante o culto. Que era o quê? Na igreja batista, cantor cristão, e na igreja assembleiana era a harpa, certo? Aí parece que no final de 2000, a igreja batista, a convenção batista, reproduz o inário para o culto cristão.
Algumas igrejas tiveram uma dificuldade enorme em aceitar o hinário para o culto cristão, porque alguns hinos tiveram as suas letras alteradas, porque não tinham a mesma essência e talvez a mesma sacralidade que as letras do cantor cristão. Hoje em dia, qual é o diagnóstico que a gente tem? O diagnóstico que a gente tem é que há uma necessidade, ainda que seja uma necessidade aparente de mercado, que a gente precisa sempre cantar músicas novas. Aí por isso, alguns ministérios, todo ano eles lançam CD novo, porque não é possível mais a gente ficar repetindo as mesmas músicas. De repente, músicas de 5, 10 anos atrás, quando a gente toca aqui, a gente pensa o seguinte: nossa, essa música já está o quê? Passada, já está batida, tem que ter música nova. Aí surge para os ministros de música de hoje essa necessidade que as pessoas estão sempre querendo cantar algo novo, as pessoas estão sempre querendo coisas novas, porque o antigo já passou no tempo. E a gente pensa que essa coisa de descartabilidade, isso não entra na igreja, mas entra. Essa coisa de que a igreja vai se manter para todos sempre, a igreja vai sempre repetir as coisas e as coisas vão acontecer. Essa visão que a gente às vezes tem de que nada vai, digamos assim, destruir a igreja, é uma visão talvez romântica e uma visão fora do texto bíblico. Porque a igreja, se ela não se tornar, ou talvez se ela não se perceber enquanto igreja, enquanto existência no mundo, ela se torna uma instituição descartável. Pastor, que isso? O mundo de hoje é assim. É o coador de café, a televisão, é o carro, é o computador. Quem começou comprando computador 286, 386, 486, hoje já não sei qual é Pentium, não sei o quê. Quem começou com celular, aquele orelhão que você usava aqui assim, hoje fininho, e por aí vai. Já contei para os irmãos, quando a Aline me deu o primeiro celular, marca Maxon, nunca vi essa marca, entendeu? Mas ela deu de coração, o tamanho do celular era quase isso daqui. Eu botava o celular no bolso, minha hérnia doía demais, tinha que ficar de cama de tão pesado que era o celular. Mas ela deu com amor e carinho, porque Deus ama quem dá com alegria. E ela foi o meu primeiro celular. Obrigado pelo seu presente, meu amor. Até hoje eu guardo ele. Enfim, mas as coisas se tornam descartáveis. E a igreja, por incrível que pareça, a igreja, em alguns momentos, se ela não se cuidar, se ela não se policiar, ela vai se tornar descartável, vai acabar. Pastor, profeta do Apocalipse. Não, não é isso não. Quer ver um exemplo? Fala para mim, quantos membros existem na igreja de Sardes, lá do Apocalipse? Não tem? Fala para mim da igreja de Filadélfia, não aqui de Vitória. Igreja de Filadélfia, lá do Apocalipse. Cadê? Fala para mim da igreja de Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Fala para mim da igreja de Corinto, uma igreja que tinha praticamente todos os dons. Fala para mim da igreja de Roma. A igreja se perde, se torna descartável. Aí alguns, pegando o texto de Mateus, capítulo 16, precisa abrir não? Alguns dizem o seguinte: pastor, mas em Mateus 16, 18, Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, a igreja nunca vai ser descartável, a igreja nunca vai acabar, a igreja nunca vai fechar as portas. O texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que avança, é a igreja que vai. Não é a tentativa do inferno tentar entrar na igreja e acabar com a igreja. A tentativa é o inverso. É da igreja que não fica parada, é da igreja que não fica oculta, é da igreja que não fica omissa e avança. É nesse sentido que a igreja perpetua a sua funcionalidade. É nesse sentido que a igreja perpetua a sua existência. Porque essa igreja não compreende essa visão de que precisa avançar, de que precisa caminhar, de que precisa continuar andando. A gente se torna descartável. A gente se torna como um coador de café.
A gente se torna como uma televisão, por mais que tenha 29 polegadas, seja um caixotão, tenha sido muito útil lá quando eu casei, mas hoje não faz mais diferença nenhuma. A gente se torna como aquele celular, StarTAC, sei lá, Motorola, por aí vai, que hoje em dia já não tem mais valor nenhum. Aí esse texto que eu li para os irmãos, Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, a gente tem a noção de que esse texto, eu já preguei aqui sobre esse texto, de que se a gente realmente fazer tudo o que Jesus manda para a gente tem uma vida estável. Estável não no sentido de prosperidade, mas se Jesus disse para a gente ter um determinado padrão ético, e a gente tem esse padrão ético, se Jesus disse para a gente, olha, não faça isso, a gente não faz, a nossa vida encontra uma estabilidade no sentido que a gente evita problemas, no sentido de que assim, bom, eu estou cumprindo, eu estou sendo influenciado pelo que a Bíblia diz, há uma grande possibilidade, ou talvez há uma grande promessa de Deus, de que é o seguinte, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha e a minha vida está estável. Esse texto traz isso como essência e salta aos nossos olhos, mas há dentro desse texto uma coisa que pode nos influenciar para que a igreja não se torne uma instituição descartável na nossa sociedade. Há dentro desse texto uma palavrinha apenas que mostra para a gente como é que a igreja, mesmo com o passar dos anos, consegue se tornar relevante na sociedade. Aí Jesus usa apenas uma palavra diante das suas orientações. Ele fala assim, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É isso. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que Jesus fala isso? Jesus fala isso justamente para diferenciar a turma que falava da época, ou na época. Se você olhar o versículo 28, o versículo 29, desse mesmo texto, o texto diz que Jesus conclui o discurso, as multidões ficam maravilhadas, e há uma explicação por que as multidões ficaram maravilhadas com o discurso de Jesus. Porque Jesus ensinava com o quê? Autoridade. Autoridade nesse contexto, ele falava, mas ele quê? Fazia. Qual é a diferença dessa turma dos saduceus, dos fariseus, dos escribas em relação a Jesus? Vá comigo lá em Mateus, texto que eu também já preguei. Mateus capítulo 23. Desculpem. Mateus 23, 3. O texto diz assim, portanto, fazei e guardai tudo o que ele vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Há uma grande dificuldade na gente, e aí talvez por isso a igreja hoje enfrenta esse dilema entre ser uma igreja duradoura ou ser uma igreja descartável. Porque, na maioria das vezes, as igrejas de hoje são umas igrejas que ouvem, mas não praticam o que ouvem. São igrejas que até sabem, até entendem a palavra de Deus, são igrejas que até têm os textos decorados, são igrejas que até têm uma EBD forte, são igrejas que, se o pastor faltar, tem sempre um irmão para poder pregar, um irmão que usa a Bíblia. São igrejas que, durante a ministração do louvor, os dirigentes citam textos bíblicos. São igrejas que até cantam músicas que têm um pano de fundo bíblico e não cantam heresias. Mas a grande dificuldade de hoje, nesse universo de 40 milhões de crentes, e que por isso a igreja hoje está se tornando uma instituição descartável, no sentido de que assim, vai perdendo a sua relevância e vai sendo trocada por qualquer outra instituição, é porque na maioria das vezes, as pessoas que compõem as igrejas são pessoas que ouvem, mas não praticam. São pessoas que estão ouvindo domingo após domingo, são pessoas que estão sendo ministradas por Deus através das músicas, sejam elas cânticos ou hinos. São pessoas que, através dos pastores, estão ouvindo todo domingo sempre a mesma coisa, mas estão como esse homem aqui que ouve e não põe em prática. Muito mais do que cuidar
da vida, nas dificuldades que a vida traz para a gente, esse texto traz uma referência sobre o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus, muito mais do que a fala, era uma praticidade. Talvez por isso a gente precise resgatar essa, digamos assim, essa dinâmica vivida por Jesus. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é fala. O Evangelho não é apenas fala, melhor dizendo. O Evangelho não é apenas um pastor que assume uma tribuna com uma cruz no meio e fica pregando durante 30 minutos. O Evangelho não é apenas aquilo que você discute na EBD de 8h30 até 9h45. O Evangelho não é apenas aquilo que você ouve todo domingo às 19h30. O Evangelho não é aquilo que você ouve na MCA, segunda-feira às 18h30. O Evangelho não é somente aquilo que você ouve na quarta-feira às 19h30. É muito mais do que isso. Jesus vai dizer que há dois homens, ou há duas possibilidades da gente reagir em relação à palavra dele. Ou a gente ouve e põe em prática, ou a gente ouve e não põe em prática. Só que ouvir e colocar em prática representa justamente o homem que vive sobre a rocha, representa justamente o homem que vive aquilo que fala. Aí você vai lembrar comigo de inúmeros personagens bíblicos em que eles aparecem apenas, talvez nem o nome, ou surgem os seus nomes, mas não há nenhuma fala deles. Eu vou te convidar a voltar o texto comigo lá em 2 Samuel, capítulo 23. Vai lá na sua Bíblia. Mesmo que a sua versão seja muito diferente da minha, ou a minha seja muito diferente da sua, eu que sou o culpado. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8, fala sobre os guerreiros de Davi, esse texto. E aí o texto diz assim, olha, 2 Samuel 23, 8. Esses são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este era o principal dos três. Foi ele que matou 800 de uma vez com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar apenas para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Se você continuar lendo o texto, não vou ler mais, você vai ver que depois há uma lista completa de todos os guerreiros de Davi, e há uma referência que nenhum desses 27 guerreiros se comparou a esses 3 homens. O que me chama a atenção, e há uma aplicação aqui que os comentaristas vão dizer, é que não há menção de uma palavra desses 3 homens, mas o que há é uma ação. O que há da parte desses 3 homens é a manifestação que eles tinham em servir ao rei. O que há na parte desses 3 homens é o desejo, talvez até um desejo de risco, de morte, em poder servir ao rei Davi. Eles não se importam de ficar tempos e tempos enfrentando filisteus. Eles não se importam em ficar no meio de um campo de lentilhas lutando. Eles não se importam de ficar enfrentando inimigos. Mas o que importa para eles é servir, é fazer. E para eles, muito mais importante do que falar, é agir. Aí por isso, esse texto serve de exemplo para esse texto de Mateus. Porque na maioria das vezes, a nossa prática com Deus é uma prática oral. Na maioria das vezes, a nossa manifestação de amor a Deus é uma verbalização. A gente vem, fala que adora, a gente vem, a gente canta Senhor te quero, a gente vem, a gente canta consagração, a gente canta tudo do bom e do melhor. Mas quando Deus fala assim, vem filho, dá-me o teu coração, emprega no reino. Agora, vamos mudar de fase. Chega de falar,
vamos agir, a gente continua agindo como esse homem que constrói a casa sobre a areia. Sabe, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe onde tem que agir. A gente sabe o que é preciso ser feito. Mas a gente ainda continua construindo casas sobre a areia. Mas a gente ainda continua ouvindo e não cumprindo aquilo que Deus está falando conosco. É muito bom, de uns domingos para cá, de uns dias para cá, ter um retorno do que a gente está falando aqui na frente. Sabe, como digamos assim, saudável, salutar, ouvir uma pessoa virar e falar assim: pastor, e que Edivaldo citou no domingo passado, mencionou, não citou o nome da pessoa, mas falou assim: olha, eu vou voltar a cantar. Eu estou sentindo que eu tenho que voltar a cantar. Essa pessoa me procurou no domingo à noite passado, falou assim: pastor, eu sou justamente a pessoa que Edivaldo citou. Eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a participar na igreja. Só preciso voltar a ser aluno da EBD, da Escola Bíblica Dominical, para estar de novo lá na frente. Como é bom poder ouvir do Arthur, que uma pessoa procurou o Arthur e falou assim: olha, eu estou pensando em fazer isso e isso na área da música, porque eu me senti incomodado por Deus, porque eu senti Deus falando, porque eu estou sentindo o mover da igreja. E aí vai aqui uma palavra de que não é Deus, não é o pastor que está falando, é o Espírito Santo que está incomodando e está movendo para que a gente seja esse homem, essa mulher, que construa a casa, que constrói a casa sobre a rocha. Para a gente entender que para a igreja não ser uma instituição descartável, eu e você, diante das demandas, diante das mensagens, diante das ministrações que acontecem todos os domingos aqui, a gente precisa pegar essa palavra e não apenas guardar no nosso coração, a gente precisa pegar essa palavra e colocar em prática. Quem tem o dom para ensinar, que ensine. Quem tem o dom para visitar, que visite. Quem tem o dom para cantar, que cante. Quem tem o dom para tocar, que toque. Quem tem o dom para servir, que sirva. O que não dá, irmãos, é para a gente continuar transformando a igreja num lugar descartável, numa instituição descartável. O que não dá é para a gente continuar todo domingo ouvindo, talvez sendo cansativo, talvez sendo enjoado, é a gente ouvir e continuar construindo a casa sobre a areia. É preciso a gente fazer como Cristo, falar, ensinar, mas principalmente com autoridade, ou seja, eu sirvo um Deus de amor, por isso eu amo. Eu sirvo um Deus que entregou o seu próprio Filho, por isso eu entrego a minha vida para o reino. É preciso a gente ter essa percepção, porque se a gente for pensar que, pastor, a igreja de Maruípe nunca vai fechar, porque é a igreja do Senhor Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se eu e você, a gente continuar ouvindo as palavras de Deus aqui nesse lugar, e a gente não pôr em prática, a igreja fecha. Infelizmente, porque a igreja caminha, quando a gente caminha, a igreja, a triunfante do Senhor Jesus, ela nunca vai morrer. Ela é sempre vitoriosa. Ela está sempre vestida de branco, esperando o noivo voltar. Agora, essas quatro paredes aqui, se eu e você, se a gente ouve e não pratica, essas quatro paredes aqui um dia vão fechar. Por isso eu te convido em nome de Jesus a construir, junto comigo, uma igreja edificada sobre a rocha, em que a gente está ouvindo, em que a gente está lendo, que a gente está estudando, mas muito mais do que ouvir, muito mais do que ler, muito mais do que estudar, a gente está colocando em prática o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, o que a gente está recebendo do Senhor. Eu queria fechar a reflexão de hoje citando Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia,
porque ele fala o seguinte: estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. É preciso fazer o mundo agindo no mundo. É preciso ter a mesma percepção que Kierkegaard, que a gente só é um ser no mundo quando a gente age no mundo. E qual é a oração de Jesus? Peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. A gente está aqui para fazer, a gente está aqui para pôr em prática, a gente está aqui para fazer a roda girar, a gente está aqui para transformar essa igreja numa casa do Senhor, numa casa de oração duradoura e não descartável. Eu faço parte disso, você faz parte disso, eu tenho esse sonho e eu quero que você tenha esse sonho também, para que esse sonho não seja apenas meu, seja um sonho seu, e assim a gente sonhe junto esse sonho de Deus. E essa igreja não seja apenas mais uma. Essa igreja não seja apenas uma igreja de Éfeso, não seja uma igreja de Esmina, não seja uma igreja de Pérgamo, não seja uma Tiatira da vida, não seja uma igreja de Corinto, seja mais do que isso. Seja a igreja do Senhor, seja a igreja que tem a pedra angular, que sustenta, que é a base, porque os seus membros, e não um punhado dos seus membros, mas todos os seus membros, ouvem e praticam aquilo que ouvem. Que em nome de Jesus, irmãos, que você tenha esse desejo de construir a sua vida espiritual sobre a rocha. Que aquilo que você ouve domingo, que aquilo que você ouve quarta, que aquilo que você ouve na EBD, que isso seja reproduzido em ação. Que isso traga praticidade na sua existência. Que em nome de Jesus, você ouça e pratique para a honra e para a glória do Senhor.